leitura, eu agradeço. Do verso 10 até o verso 18. E fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos esperança predestinada, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, hoje selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Os textos são muito ricos. Vocês veem aí nesses 8 versículos, né? 8 versículos que Leus acabou de ler. Você vê muita riqueza e muitos detalhes. Não são poucos aí. Só nesses 8 versículos, nós temos aí palavra para o ano inteiro e talvez para uma década inteira, para disseminar essas coisas que aqui estão. Então, o texto de Efésios, como nós já falamos anteriormente, ele é riquíssimo. Uma leitura apurada, um estudo apurado de Efésios vai levar você a conhecer, na verdade, o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus, como nós já falamos um tempo atrás, é ter uma família. Todo o livro de Efésios ele vai construir este propósito de Deus. O plano original de Deus é esse. Você pode ver que desde Gênesis em diante, Deus sempre separa uma família. Você já percebeu isso? Já teve essa curiosidade? Por que Deus escolhe, por exemplo, Noé? Por que Deus escolhe Abraão? Por que Deus escolhe? Por que Deus faz esse tipo de escolha? Porque na verdade o propósito de Deus sempre será esse. E o propósito de Deus é esse, ter uma família. Por exemplo, quando ele criou Adão, ele diz: façamos o homem conforme a ele. Vamos repetir: façamos o homem conforme a ele, semelhança. E aí que está uma construção interessante, porque quando você vê que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus quis colocar no homem algo que era próprio dele, que era o seu DNA, a sua imagem, a sua semelhança, né? E a Bíblia fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses, Paulo fala isso, e em Efésios, Paulo também fala isso. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre isso. Em Colossenses capítulo 1, Paulo vai falar que Cristo é a expressão exata da imagem da glória de Deus. Então qual era a imagem pelo qual o homem foi feito? Cristo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia fala aqui em Colossenses que Cristo é expressão, a imagem da glória de Deus. Então qual é a imagem pelo qual Adão foi feito? Cristo. Então qual foi o propósito eterno de Deus no Éden?
construir uma família de muitos filhos igual a ele. Quando Deus fez um homem, por exemplo, no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver que Adão foi tirado, a mulher foi tirada da costela de Adão. A mulher foi tirada da costela de Adão. Mas a mulher não tinha nome, sabia disso? A mulher não tinha nome. Você tenta encontrar o nome da mulher no capítulo 1 e no capítulo 2. Você já leu isso na Bíblia? Quando a mulher começa a ser chamada de Eva, a partir do momento que o homem peca, aí ele dá nome a Eva e fala: agora você é mãe de todos os viventes. Por isso o nome dela se chama Eva. Porque anteriormente, olha só, isso é uma construção muito importante para você entender o que é um homem plenamente restaurado em Cristo. O Adão, quando a Bíblia fala de Adão, logo no primeiro capítulo, no primeiro e no segundo capítulo, antes do pecado, a Bíblia trata o homem macho e fêmea. Quando você abrir a palavra, se você quiser abrir para conferir isso, vamos conferir. Talvez eu possa estar enrolando você, mas é importante você conferir. Versículo 27, capítulo 1, verso 27. E 27, vamos ler os dois, tá bom? Diz assim, quem pode ler? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se rasteia sobre a terra. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A minha tradução fala macho e fêmea. A sua também? Como isso? Entende? Macho e fêmea o criou. Os criou. Mas a Bíblia fala: e criou Deus o. Está no plural ou está no singular? Singular. Deus criou o homem, macho e fêmea. Por isso que a Bíblia fala, por isso que mais tarde, mais à frente, a explicação de como foi isso. Qual é a explicação? Como isso aconteceu? Aí você vai ler no capítulo de número 2, você vai ver como isso aconteceu. Como criou, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora que esteja como diante dele. Agora o texto está explicando o capítulo 1, versículo 27. O texto agora está explicando como foi essa criação. Aí diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado em toda a terra, animal do campo, em toda a ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamava. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs o nome de todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então Deus fez cair um som pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma não Eva. Eva veio depois, mas ele formou uma mulher e trouxe Adão. Aí Adão fala: agora essa é osso do meu osso, carne da minha carne. E esta será chamada varoa, por conta do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Por isso que quando a Bíblia fala em Gênesis 1:27, a Bíblia fala que criou Deus um homem, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Mas o que eles eram? Eles eram dois, mas eles tinham uma só essência. Eles eram uma união. Ou seja, por isso que Adão fala que agora ele e ela são uma só carne. Significa que ela completava ele e ele completava ela, e eles eram indivisíveis, indissolúveis, porque eles estavam unidos. Aí mostra, pastor, que Deus, quando ele criou o homem, já tinha a intenção de tirar dele o homem e a mulher. Corretamente. O que acontece aqui em Gênesis capítulo 1:27 e em Gênesis capítulo 2? Porque a mulher é tirada da costela de Adão. Porque na cruz, na verdade, a igreja foi tirada da onde? Da costela de Cristo. Naquele momento que o homem, o soldado, ele crava a lança em Cristo e jorra sangue e água. Aqui foi no lado. O lado é o lugar da costela. Entende? Então, na verdade, as coisas que existem na Bíblia é que, na verdade, já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Mas isso é só para explicar que, na verdade, o homem em Cristo, o que é um casamento? O casamento é a expressão exata de um novo nascimento. Do que é Cristo e a igreja? Não existe divisão entre Cristo e a igreja. Não existe divisão entre o homem e a mulher. Um ao outro se completam. A mulher completa o homem completa a mulher. Não tem como dividir isso, porque eles são uma só carne. Por isso que é o homem perfeito em Deus, o homem renascido em Deus, é dessa forma, é ele sendo uma união perfeita com Cristo. Ele é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo. Toda a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai expressar isso, que na verdade nós somos participantes de um corpo. E como participantes de um corpo, ele é o cabeça e nós fazemos parte de um corpo. Não existe corpo sem cabeça e não existe cabeça sem corpo. Um depende do outro. E é isso que Paulo vai descrever em todo o livro de Efésios. E eu trouxe esse início para que a gente poder entender que o propósito eterno de Deus é ter uma família. Sim, de muitos filhos, iguais a Cristo. Esse é um entendimento que nós precisamos ter. As pessoas dizem por aí afora que muitos achavam, e eu também achava, que na verdade o propósito de Deus era nos levar para o céu. Ledo engano. O propósito eterno de Deus é nos levar para o Éden. Por quê? Capítulo 1 e capítulo 2, a Bíblia é um livro de 3 tempos. Por isso que Cristo ressuscita, morre e ressuscita em 3 dias. Porque a Bíblia é um livro de 3 tempos. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, nós estamos no terceiro capítulo da Bíblia. Toda a Bíblia se resume em 3 tempos. O primeiro e o segundo, o terceiro capítulo, a restauração para tudo é o primeiro. Por isso que a Bíblia termina com o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É o retorno à origem. É o retornar tudo aquilo que Deus havia feito logo no início. A fundação. Entende? O primeiro tempo, o tempo de Deus, depois a morte, o enterro e após a ressurreição. Todas as coisas se fazem novas em Cristo a partir que Ele ressurge. O terceiro dia nós estamos vivendo esse tempo, o tempo de ressurreição. Um tempo aonde vai acontecer em breve o aparecimento de Cristo e todas as coisas serão restauradas por Ele. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo de número 1. Você conseguiu entender essa parte aí? Antes de entrar no por isso que Paulo fala, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24, somente para a gente fundamentar isso aí. Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, quem achou pode ler para mim. Deus criou o homem
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Um refugio deu uma espada que resolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Repete a última frase. Para guardar o caminho da árvore da vida. Para fazer o quê? Guardar o caminho da árvore da vida. Entenda. O que o querubim fazia? Guardava o caminho. Em outro trecho, no hebraico, está dizendo que o querubim escondia, entesourou. Guardar, a palavra guardar é entesourar, é esconder, de uma certa forma não deixar visível. Agora abra em João capítulo de número 14. Você conhece muito esse versículo, porque nós ouvimos muito falar sobre esse versículo, versículo 6. João capítulo 14, versículo de número 6. Eu estou fundamentando aquilo que nós estamos falando, tá? João capítulo 14, versículo de número 6. Quem achou pode ler. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, o que o querubim fez? Guardar o caminho. E o que Jesus faz? Entendeu? Qual o caminho? O caminho para o céu? Não, o caminho que estava escondido. Entende? Eu sou o caminho que foi escondido. Porque o anjo guardava o caminho para quem? A árvore da? E o que Cristo é? A verdade e a? Entende? Vocês entenderam aí? João capítulo 14, 6. Jesus está revelando que na verdade aquilo que foi oculto, porque nenhuma pessoa com uma mentalidade carnal, porque é isso que acontece. Nós vamos chegar mais à frente. Eu estou antecipando um pouco a última parte dessa iluminando os olhos do vosso entendimento. O que o pecado veio trazer? O pecado trouxe o quê? Uma abertura de um olho, mas o entenebrecimento de um outro olhar. O pecado abriu os olhos carnais do homem e fechou os olhos espirituais. Por isso que o homem não podia acessar coisas espirituais mais, porque ele era carnal, se tornou carnal, se tornou alma vivente. Por isso que Deus faz o quê? Guarda o caminho e expulsa o homem do Éden, porque aquele lugar, o ambiente do Éden não é para pessoas carnais. Entende? O ambiente do Éden não é para pessoas carnais, são para espirituais. O que Adão era antes de pecar? Adão era espiritual, totalmente espiritual. Por isso que a Bíblia fala que ele era homem, macho e fêmea, porque ser espiritual não tem sexo. Entende? O ser espiritual não tem sexo. Deus é espírito. Deus tem sexo? Não. Deus é espírito. Espírito não tem sexo. Então Adão era um ser espiritual, totalmente espiritual, mas era um ser espiritual que tinha carne. Como é isso, André? Cristo, após ressurgir, Cristo entrou no meio, entre os seus discípulos, sentou com eles e falou: bota aqui, cara, tá pensando que eu não sou carne? Bota aqui, ó. E Tomé tocou em Cristo e viu as chagas. Aí ele falou: mas se vocês não estão acreditando, prepara um cozido para mim comer, eu estou com fome. E ele come na presença de todos eles, porque ele agora era um ser espiritual, totalmente espiritual, mas que possuía corpo. Adão era um ser espiritual e possuía corpo. Mas quando vem o pecado faz o quê? O pecado faz com que a carne, a sua vida, a sua alma passasse a dominar o seu corpo, dominar as suas ações, e o espírito foi enjaulado. Dizem alguns que Adão era um ser onde o espírito era exterior e a alma era interior. Mas quando o homem peca, aí o espírito vai para o interior, alma e corpo.
o homem passa a ser almático, movido pelos seus próprios sentimentos, desejos, emoções e vontades, mas o espírito fica enjaulado dentro dele. O que vai acontecer? Estou antecipando, mas vamos lá. O que vai acontecer quando Cristo vier arrebatar a igreja? O Espírito que está dentro de você, e a gente vai entrar no selo que ganhou, o Espírito que está dentro de você, ele vai fazer o que com o seu Espírito? Vai tirar ele de dentro e colocar para fora. E o que está dentro de você vai cobrir todo o seu corpo, alma e espírito, e vai te transformar em um ser totalmente espiritual, que tem um corpo espiritual. E você vai poder comer, mas vai poder sair daqui e arrancar em frações de segundo. Vai poder transpassar paredes como Cristo transpassou. Não haverá gravidade mais para o seu corpo, porque você vai ser um ser totalmente espiritual. É isso que Cristo vai fazer. É isso que o Espírito vai fazer. Então, em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 24, diz que o querubim foi colocado para guardar o jardim. O querubim, quando você ler a Bíblia e você entender e ver querubim, você entenda uma coisa: o querubim guarda a glória. Querubins são guardiões da glória do Pai. Os querubins são guardiões, são aqueles que guardam a glória. Eles não conseguem, eles não podem olhar a glória, porque eles carregam, são os carros pelo qual Deus anda. São, em algumas partes da Bíblia, a Bíblia chama eles de cavalos. São aqueles que movimentam a glória de Deus. Aonde a glória de Deus está, estão os querubins. Eles carregam essa glória. Sob o altar da propiciação tinha 2 querubins. Eles não podiam olhar para cima, eles olhavam para baixo. Os querubins guardam a glória. Nenhum homem mais tinha acesso carnalmente à glória de Deus, somente através de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos torna acessíveis à glória. Por isso que Hebreus vai falar que nós temos acesso agora ao Pai pelo novo e vivo o quê? Caminho. Quem é o caminho? Cristo. Cristo é esse caminho. Entenderam aí? Pastor, então o grande projeto de Deus é fazer com que o homem volte ao projeto original. O grande X da questão. Por que, você já perguntou, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Para restaurar tudo ao plano original de Deus. Restaurar todas as coisas ao início, ao plano original de Deus. Amém? Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Tudo esteve sempre no controle e sempre no propósito de Deus. Todas as coisas existem no plano, no propósito de Deus. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que sai fora, Ele torna a alinhar ao seu propósito. No seu tempo, na verdade. No seu tempo, Ele torna a alinhar as coisas ao seu propósito. Conseguiu? Tá, beleza? Está desenvolvendo? Conseguiu desenvolver aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Né? O que acontece com muitos discursos que as pessoas faziam e tornavam as pessoas apenas saudosistas por uma realidade dos céus? Né? Lá tem ruas de ouro, lá tem mar de cristal, lá tem isso tudo. Tem mesmo, tá? Tem essas coisas, mas são figuradas, tá bom? A maioria das coisas que existem na Bíblia você não pode colocar ao pé da letra. Elas são coisas figuradas. Elas não são literais, elas são figurativas. São parábolas. É a expressão de quem, na verdade, quis colocar para você uma sensação de como era o ambiente para o qual ele foi levado. A sensação de esperar algo muito bom. E o que é bom para nós hoje? Isso aí, ouro, pedras preciosas, mar de cristal, porque as coisas, o instrumento da revelação veio através de canal humano. Ele precisava colocar uma expressão. João ele é exato quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem expressão não tem como expressar o amor de Deus. Mas o que Deus amou? O cosmos. E aí por quê? Aí é o propósito de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a Bíblia está falando que Deus amou o cosmos. Não é apenas pessoas, são todas as coisas. O mundo é o cosmos, o globo, todas as coisas, o universo, a atmosfera, tudo.
homens, animais, peixes. Deus amou o mundo de tal maneira, e por isso Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o próprio Cristo. Então, quando a gente começa a acessar esses níveis de entendimento, nós começamos a perceber que, na verdade, nós estamos inseridos nesse propósito. E Paulo fala aqui que na plenitude do tempo, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, é tornar a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Convergência. Cristo, Ele é o fator de convergência. Por isso que sempre quando você ler a palavra, não tente se encontrar na palavra. Qual é o nosso problema hoje? Que nós, na verdade, fomos ensinados assim, mas nós precisamos desconstruir isso. Eu vou ler a Bíblia para ouvir para tentar ter uma palavra para mim. E na verdade você lê ali Isaías 61, 60, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Que maravilha, Ele está sobre mim. Na verdade não, é Cristo que está ali. O Espírito do Senhor Jeová está sobre Cristo. Aí que é o X da questão. Se você está em Cristo, Ele está sobre você, entende? Na verdade, quando você ler os textos da Bíblia, quando você começar a ler a palavra, leia com esse entendimento. Quando você ler um texto, você leia: Oxa, isso daqui é Cristo, então eu estou em Cristo, então é para mim. Outro dia eu tive esse entendimento. As pessoas, às vezes, a religiosidade, as pessoas chegam e falam assim: meu rei. Não, eu não sou meu rei. Aí eu fui no trabalho e me chamou de meu rei, né? Aí eu falei assim: não, rei Jesus. E na mesma hora, parece que eu falei assim: mas eu posso ser rei de Ele está perto. Corretamente. Por quê? Apocalipse capítulo 1, verso 4, ele diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Aí eu entendi na mesma hora, mas eu aceito. Aí para não dar aquela religiosidade para Ele, mas eu aceito, sabe por quê? Porque eu entendo que Ele está aqui. Isso. Há uma palavra liberada desse tempo. Existe um tempo de reis e sacerdotes. O que são os reis? Reis, inclusive eu liberei essa minha palavra sobre algumas pessoas aqui nessa cidade de Saquarema. A profecia que eu liberei sobre algumas pessoas, que Deus está estabelecendo novo reinado em Saquarema. Quem são os reis? São pessoas que entendem o sacerdote, entendem que eles são mantenedores daqui do propósito de Deus. Esses são aqueles que são os reis. São pessoas que Deus dá habilidade para que eles possam prosperar. Para que eles prosperam? Para que eles possam manter o sacerdócio. Entende? Possam prover o sacerdócio. Então eu liberei uma mensagem, uma palavra sobre algumas pessoas, alguns comerciantes dessa cidade, porque Deus está restabelecendo um novo reinado em Saquarema. Deus está estabelecendo novos reis na cidade. Alguns anteriores estão passando. Eu vou citar alguns aqui: Genésio, Marli da Tora e tantos outros, Manel da Bel. Esses estão passando, porque talvez esses não entenderam o seu período, o propósito pelo qual eles foram estabelecidos. Alguns não, mas outros estão começando a se levantar. E esses que estão se levantando, eu já conectei com alguns deles para ministrar sobre eles essa palavra. Vocês se tornam reis para esta cidade, mas entenda que tudo que Deus está te dando como forma de prosperar é para utilizar para o sacerdócio, para a sua casa. Amém. Está liberado sobre vocês. Eu libero sobre esta igreja que se levante reis aqui nesse lugar. Amém. Pastor, e às vezes nós temos uma mentalidade, muitas vezes nós entendemos, graças a Deus, mas a gente ouve muito bem, às vezes não rico, ele não trabalha abundantemente na casa, mas ele chega junto financeiro. Correto, porque ele é o rei. E aí as pessoas, muitas vezes, aquele é bom porque ele é o dono do dinheiro. Ou seja, eu tenho como sacerdote orar e clamar, Senhor, manda esses provedores.
isso requer que nesse tempo aqueles que são chamados para reinar, para ter para serem provedores da casa, eles entendam o seu tempo e o propósito pelo qual eles estão sendo chamados e exerçam com sabedoria, porque senão eles vão prestar conta de toda a fortuna que Deus concedeu e eles se esbanjaram. E os sacerdotes são aqueles que Deus está levantando. Um rei não pode ser sacerdote, um sacerdote não pode ser rei. São situações diferentes. Vamos voltar para a nossa palavra. Então, versículo 10, Paulo está dizendo que Cristo é o centro de todas as coisas. Quem disse que a terra é sustentada pela gravidade? A terra é sustentada por Cristo. Todas as coisas convergem nele. Ele é o epicentro de tudo. Então, tanto as questões dos céus quanto as questões na terra, você entenda o que é alinhamento. O que você é? Você é a conexão dos céus com a terra. Por isso que a Bíblia, quando fala que nós somos uma geração eleita, um povo sacerdotal, nação santa, a Bíblia está dizendo que em Cristo você alinha céus à terra. O que são os céus? É Cristo. O que é a terra? O homem. Quando a Bíblia fala de céus e terra, não está falando de terra, barro. Ela está falando daquilo que você é. O que você é? Terra. Você foi feito da onde? Do pó da terra. E o que acontece lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus faz o homem? Deus faz o homem do pó da terra, e o que ele faz com o homem? Céus e terra. Entende? Céus e terra alinhados promovem o que? Novidade de vida. Então o que Deus está falando através de Efésios capítulo 1:10? Que nesse tempo Deus está soprando sobre a terra, os céus estão entrando na terra para produzir o que? Vida. E quem é a vida? O próprio Cristo. Então Paulo está falando isso em Efésios capítulo 1, versículo 10. E ele continua: nele digo, também nós somos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão para a glória de Deus. Toda essa construção que nós estamos fazendo aqui, ela foi marcada na sua vida. O que Deus fez depois, através de Cristo, depois disso tudo que nós estamos falando, de te levar de volta ao Éden, de fazer você ser inserido nesse propósito original dele, de convergir todas as coisas a Cristo, de alinhar os céus e a terra. O que Deus fez? Agora Deus foi lá e selou. O Espírito Santo que você carrega dentro de você, que nós carregamos dentro de nós, eu falo você, mas eu falo nós, eu também carrego. O Espírito Santo que nós carregamos, na verdade, ele é uma marca, ele é para nós uma marca, ele é um selo. E você já deve conhecer algumas propriedades do selo, mas eu quero falar aqui duas coisas. O selo indica a origem e o selo indica o destino. O selo é uma propriedade de segurança, ele te dá segurança, e ele também ele dá a noção de propriedade. Oi? É propriedade, né? Propriedade. O selo indica a origem. Todo selo mostra a origem daquela situação, de uma carta. E todo selo também mostra o seu destino, para onde ela vai. E isso, o Espírito Santo que você tem dentro de você, é o agente que marcou tudo isso que nós estamos falando aqui.
essa sua nova natureza, esse novo desenvolvimento que você tem dentro de si. É o Espírito Santo que faz. Existe o selo da promessa dentro de você. Toma posse. Corretamente. Ele está dentro de você. O que as pessoas precisam? É uma realidade. É uma realidade. A gente precisa abrir o entendimento. Mas toma posse, pastor, porque ele está lá, ele está em todo mundo. Às vezes ele está no bandido que já matou muito, mas ele está lá. Não, a pessoa não precisa tomar posse, porque quando a pessoa aceita Cristo, ele vem. A pessoa precisa crescer. Por quê? Porque ele fala de herança. A nossa herança, ela é desenvolvida ao passo que a gente cresce. Então o selo, ele está dentro de você. O Espírito Santo te selou, ele te dá segurança. Conta uma história muito interessante, olha só. Na Índia, há muito tempo atrás, havia um casal de missionários que vivia na Índia. E eles foram mortos. Mataram eles. Eles tinham uma casa numa das aldeias da Índia. Eles tinham uma casa. E aqueles missionários, eles eram ingleses. E a notícia chegou na Inglaterra de que o povo estava saqueando a casa daqueles missionários. Estavam roubando as coisas que lá estavam, porque eles morreram. E aí a Inglaterra envia um emissário lá. E esse emissário pega um papel e carimba e coloca na frente da porta daquela casa e diz: propriedade da Inglaterra. A partir do momento que eles têm que os bandidos chegam, os assaltantes chegam, aqueles que estavam roubando as coisas chegam, e vem o carimbo da Inglaterra, o selo da Inglaterra, eles não entram mais, porque se eles entrassem naquela casa, eles comprariam uma briga contra o governo da Inglaterra. Isto é selo, sinal de segurança. O Espírito Santo que está dentro de você, ele selou. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis, em João, 1 João, capítulo de número 3, se não me falha a memória, que agora o maligno não te toca mais. Por que ele não te toca mais? Porque você tem o selo. O selo do Espírito de Deus está em você. Você está marcado. Repita comigo: eu estou selado. Eu estou marcado. E isso me garante o quê? Segurança. Por isso que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Satanás não pode tocar em você. Ele não pode entrar na sua casa. Por que ele não pode entrar na sua casa? Porque a sua casa está selada. Existe sangue nos umbrais e nas vergas da sua casa. O anjo da morte não penetrou na casa dos judeus. Por que não penetrou na casa dos judeus? Porque eles tinham sangue nos umbrais e nas portas. Eles estavam selados. Aquela casa estava protegida, segura. Aquele que está em Cristo, ele está seguro, porque ele tem um selo. Este selo não deixa Satanás te tocar. Você achou em 1 João? 1 João, capítulo de número 5, eu acho. Vamos lá encontrar? Me ajuda a encontrar. É isso aí mesmo. Vitória sobre o mundo é o nosso sentido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Não é esse aí não, mas tem um outro trecho. Vamos lá, vamos procurar. Autenticação do seu Sérgio Cristo, versículo 6, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Primeira João, capítulo 5, versículo 18.
Pode ler. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Viu aí? Aquele que é nascido de Deus não peca, porque aquele que de Deus é gerado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que não lhe toca? Porque a nova natureza que está dentro de você imprimiu em você um selo. Esse selo te dá segurança, e o maligno não pode entrar nessa casa, porque a casa não é mais dele, a casa agora é de Cristo. Aquele que é nascido, olha aí, olha o texto que o texto fala. O texto é muito, ou seja, a nova natureza do Espírito, a nova natureza de Deus, a pessoa regenerada, feita, é mesmo o trecho de Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, não é para qualquer pessoa, para aqueles que não estão em Cristo há condenação, mas para aqueles que estão em Cristo. Está em Cristo, está inserido na natureza dele, e a natureza dele está inserida na sua. É ser gerado de novo, é ser feito uma nova criatura. Isto é estar em Cristo. Essa nova criatura, eu achei aqui. Fala aí. No versículo 7. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Corretamente. Aquilo que existe no céu acontece na terra. Lá é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui há Espírito, água e sangue. Espírito é o Espírito Santo. Água é a palavra. Sangue é Cristo. Então, essas três pessoas concordam no céu e na terra. Engraçado que todas as coisas da palavra, muitas das coisas tem o DNA de Deus. A música tem o DNA de Deus. A música é eterna e tem o DNA de Deus. A música é feita em 3 partes. A gente ensina isso aqui, né? A gente ensina a música, mas ensina a palavra. Melodia, harmonia e ritmo. O Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é Espírito, alma e corpo. O Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo que existe no céu, Deus, na verdade, o mesmo DNA que existe no céu, Deus reparte para a criação. A água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E assim vai. A luz se manifesta de 3 formas. O átomo, ele tem 3 partículas. E assim vai. Porque tudo que existe no céu, Deus se manifesta na terra. Deus manifesta na terra. Porque tudo vem do DNA de Deus. Você pode aplaudir aí, gente? É impossível falar que não existe Deus, né? É impossível isso. Então vocês viram aí, gente, que aquele que está em Cristo, aquele que é nascido, não é? Aquele que é nascido e está em Cristo, ele não peca. Por que ele não peca? Porque ele já não vive mais para essa natureza. Ele é totalmente espiritual. Por isso que eu falei aqui no início que o homem renascido, regenerado em Cristo, ele volta a quem? Ao Éden. Aí o homem regenerado em Cristo, ele faz parte do verdadeiro propósito de Deus. Ele volta ao Éden, porque agora ele não peca. Aleluia. Você pode até andar nessa terra, o seu corpo pode até ser corruptível. O seu corpo é corruptível, mas aquilo que está dentro de você é gerado, feito nova criatura. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de amadurecimento. Vai chegar um tempo perfeito. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Isso é, você existe um antivírus, que é esse sangue de Jesus que forma nova criatura. Pode até vir o pecado, mas você tem um antivírus contra ele. O sangue. O sangue. Ele tem. Isso aí. O próprio texto aqui de João fala sobre isso, sobre o sangue, né? Então, segurança. O selo fala de segurança. Repita comigo. Selo fala de segurança. Então eu estou seguro. Por que eu estou seguro? Se verdadeiramente eu nasci em Cristo, o maligno não me toca.
eu entro em qualquer ambiente, saio em qualquer ambiente e nada vai acontecer. Por quê? Se eu estou seguro, se eu tenho certeza que eu sou feito nova criatura, tenho certeza da minha filiação, e aí é uma coisa importante. Por isso que Paulo fala, muitas coisas que Paulo fala se verdadeiramente o Espírito de Deus habita em você, se esse Espírito habita em você, você é feito nova criatura, e o Espírito que está dentro de você testifica com o seu Espírito que você é o quê? Filho. Ou seja, o Espírito de Deus, ele comunica com o meu Espírito, porque o meu Espírito agora foi recriado. Aí o Espírito de Deus comunica com o meu Espírito dizendo: você é feito nova criatura, você foi feito filho, você clama Abba Pai. E aí é uma comunicação, não com a carne, não com a alma, mas com o Espírito. A comunicação do Espírito Santo, como nós falamos domingo, no culto à noite, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Qual é a realidade que nós precisamos entender hoje? Crentes espirituais não são aqueles que oram, jejuam, que vêm na igreja todo dia, não são aqueles que faz parte de uma denominação, não são aqueles que profetizam demais, não são aqueles que falam muitas línguas estranhas, são aqueles que estão vivendo a nova natureza em Cristo. Esses são crentes espirituais. Sim, por quê? Porque quando você estiver debaixo dessa nova natureza em Cristo, quem vai te guiar? Quem vai te guiar? Espírito. O vento assopra onde quer e não sabeis para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é guiado pelo... Você não tem mais domínio. Porque você entra e sai onde quer, porque onde você entrar, o Espírito está te conduzindo. Entende? O Espírito que está te conduzindo. É engraçado que Paulo tinha essa comunicação. Paulo queria entrar em certas cidades, mas o Espírito falou assim: não entra. E o Espírito impediu Paulo de entrar. Porque quando você vive uma nova natureza em Cristo, você é impedido de fazer certas coisas, porque já não é mais a sua agenda, mas sim a agenda de Deus através de você operando. Não é mais a sua vontade que opera, você não faz mais a sua vontade. E aí, pastor, é interessante essa colocação dele, do tempo. Você até falou uma coisa, o tempo é importante para você entrar em qualquer lugar. Muitas vezes as pessoas não esperam o tempo de Deus para você entrar em qualquer lugar. Você tem que ser direcionado, porque você entra e sai em qualquer lugar, não é você, mas você é conduzido a lugares, entende? Do tempo certo. Corretamente. Agora você tem que entender qual é a vontade do Pai. Eu não tenho que fazer as minhas coisas. Eu vou hoje fazer qualquer coisa. Não, primeiro eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus é que eu vá. Porque se não for a vontade dele, se eu for, eu estou fazendo a minha. Como eu vou entender a vontade dele? A vontade de Deus. Eu vou ter convicção no meu coração. Paulo tinha convicção no coração dele que ele tinha que ir a Roma, mesmo que as pessoas diziam para ele: você vai morrer lá. E o Espírito tinha falado com ele: Paulo, olha, prisões e prisões e aflições te esperam lá em Roma. Mas Paulo tinha convicção que era a vontade de Deus, o propósito dele estar em Roma, ir para Jerusalém, dele ir para Jerusalém. Porque Deus pode até falar contigo, as pessoas podem até falar com você alguma coisa, mas a convicção e a palavra Deus direciona diretamente a você. E aí, pastor, nessa pontuação que ele colocou da morte, existe também uma morte espiritual. Também você tem a morte física, né, pastor? Muitos morrem espiritualmente, porque não está no tempo ainda para estar indo. E vai e tem uma morte espiritual. Porque se você não for entender as realidades, não ter esse entendimento, aí vai ser, pode ser refém da sua própria loucura, da sua própria estultícia, né? Da sua própria falta de sabedoria. Por isso que é importante você... vai entrar em qualquer ambiente, sim, vai entrar em qualquer ambiente, mas não vai entrar pela sua vontade. É conduzido aos ambientes para entrar e sair pela vontade de Deus.
Há experiências demais na minha vida relacionado a isso. Tantas coisas que às vezes eu quero fazer, o Espírito fala: não faça, não vá, não saia, ou vá. E aí acontece, as coisas acontecem e a gente fica: caramba, que bom é você ser conduzido pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito. Ele é o selo, ele é a sua segurança, ele é o carimbo que Deus marcou você. Por isso, use o Espírito Santo. Tenha sempre liberdade, que ele tenha essa liberdade. Jeremias 32:10. Quem pode abrir lá para mim? Jeremias capítulo 32, verso 10. Nós estamos falando sobre selo. E olha só quanta coisa, está falando sobre selo. Agora vamos falar sobre propriedade. 32, verso 10. Fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Está falando sobre uma prática comum na época de Israel. Era comum na época de Israel, quando eles compravam uma propriedade, eles selavam a propriedade, porque isso dava o direito de posse do proprietário sobre aquilo. Então Jeremias tinha comprado uma propriedade, porque Deus estava dizendo através dessa compra de propriedade que ele iria restaurar Israel. E Jeremias compra uma propriedade de uma certa pessoa, né? E quando ele compra a propriedade, o que eles fazem? Eles selam. Você foi selado pelo Espírito Santo. Isso significa que agora você pertence a quem? Cristo. Você pertence a Cristo. Você tem o selo dele. Qual é o selo dele? O seu Espírito. Você não é mais propriedade de você mesmo. Por isso que a gente tem que entender o que significa senhorio. Nós quando somos aceitos por Cristo, entenda o vocabulário que as pessoas falam: eu aceitei a Cristo. Não, você não aceita Cristo, porque não é você que escolhe a Ele. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi as vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João capítulo 15. Então não é a gente que aceita, é Ele que nos aceita, é Ele que nos escolhe, é Ele que determina. O homem, quando é reposicionado em Cristo, ele entende esse propósito. Aí ele entende que antes do ventre da mãe, ele já tinha sido designado para uma vocação. Então, o trecho quando você recebe, quando você é escolhido por Deus, Ele marca você. Muitas pessoas hoje em dia apenas querem uma salvação. Por isso que o discurso de salvação era muito prático. Porque é um discurso de venha e seja salvo. Venha e receba a salvação. E é uma verdade, mas não é o fim, é apenas o meio. Mas na verdade, no bojo disso tudo, você precisa recebê-lo como Senhor, porque agora, a partir do momento que você recebe Ele, que você adentra no reino de Deus, você não é mais parte, você não é mais dono de si mesmo. A sua vida, a sua casa pertence a Cristo. Você agora pertence totalmente a Ele, e Ele colocou o seu Espírito dentro de você como marca, como selo de propriedade. Amém? Você consegue entender isso? Entenda que agora você tem um Senhor. Repita comigo: eu tenho um Senhor. Então a sua vida não te pertence mais. E pastor, essa questão aí do evangelista tem que aprender a receber, aceitar Cristo. Ele já te aceitou. Desde que ele foi para a cruz, derramou sangue, ele já morreu por mim. Hoje eu preciso de chamar ele para mim, porque ele não vai entrar em você. Ele já fez o sacrifício, só precisa entender o sacrifício que ele já fez por mim. Isso, você precisa confessar. Exatamente. É o que Paulo fala em Romanos: aquele que confessar com a sua boca e com o seu coração crer, este será salvo. Então o que as pessoas precisam agora confessar? Confesse isso. Você precisa confessar isso. Confessar Cristo e adentrar nessa realidade. Quer falar alguma coisa?
Mas eu não entendo, a gente está conversando aqui, mas a gente utiliza ainda de vez em quando, quem quer aceitar a Cristo, mas é para a gente estar construindo entendimento aqui. Mas eu vou aceitar, Entende? eu acho correto. Sim. Porque ele já te aceitou. Corretamente, isso. Você entendeu todos os pecados. Eu só preciso de você entender e aceitar. Entender isso e se manifestar, confessar. Vocês já ouviram uma vez, o cara fala assim, poxa, você tem que saber se Cristo te quer. Você não, ele já morreu por você. Ele já se entregou por você. Você Já demonstrou que ele te quer. é isso? Isso aí. Mateus Henry resume a ideia de selo. Vamos finalizar sobre o selo. Mateus Henry resume a ideia assim: os crentes são selados por ele, o Espírito, ou seja, separados para Deus, colocados à parte, distinguidos com a sua marca, pois pertence a ele. Cara, isso é demais. Quando Deus olha para a terra, Deus olha... Oi? Vou repetir para vocês. Mateus Henry resume assim: os crentes são selados por ele, o Espírito Santo, ou seja, são separados para Deus, colocados à parte, distinguidos com a sua marca, pois pertencem a ele. Então você tem uma marca, você é diferente, você foi distinguido, você é separado, você não é dono de si mesmo. Você tem o Senhor, você carrega essa marca, onde você estiver, você carrega essa marca dentro de você. O Espírito Santo, além de ser segurança, uma segurança para você, de forma que por onde você passar, Satanás ele não vai poder te tocar. Por que ele não vai poder te tocar? Porque você está marcado. Você está debaixo dessa marca, então você está seguro. E você é a propriedade, você não pertence mais, você não te pertence mais, você pertence a ele. Então quando você for fazer alguma coisa, entenda, o seu corpo não pertence a você, pertence a ele. Quando você for andar, você entenda, eu estou andando aqui, mas Cristo quer que eu ande por esse caminho. Entenda, quando você fala o maligno não lhe toca, ele não pode desconstruir aquilo que Deus está construindo em você. Entendendo? Não pode tocar no seu espírito, não pode tocar em você, mas o seu corpo vai ser tocado. Sim, o seu corpo vai ser tocado. Diz um texto na Bíblia que Cristo falou para Pedro: Satanás pediu para se andar contigo. Sim, por quê? Porque muitas das... então o próprio Jó. Então quando fala tocar aí, significa levar você para um estado de destruição. Mas o seu corpo ele vai sofrer as aflições desse tempo presente. Mas Paulo fala que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória de que nós vai ser revelada. Porque toda aflição que você passa no seu corpo, ele forja em ti um caráter mais elevado em Cristo. Ele te leva para novas dimensões em Cristo. Então, o meu corpo posso ter enfermidades, mas muitas enfermidades que eu tenho pode até ser a autorização da parte de Deus para que o inimigo possa afligir o meu corpo, para que aquilo que está dentro de mim salte para fora, porque todas as coisas têm um propósito da parte de Deus. Então, dessa forma, só finalizando, a gente tem que parar de reclamar quando alguma coisa que a gente acha que é ruim acontece, porque às vezes a coisa não é ruim, às vezes é o próprio Deus que está fazendo para forjar em nós um caráter e forjar em nós uma estrutura fundamentada na palavra dele, que é a rocha. Na verdade, a maioria das enfermidades é tudo que nós comemos, consequência. Uma outra coisa que é importante: existem muitas pessoas, e eu já falei para algumas pessoas sobre isso. Algumas pessoas vieram para mim um tempo atrás falando bem assim: pastor, ora por mim porque eu estou com uma enfermidade. Eu falei bem assim: você plantou essa enfermidade? Porque eu não posso orar por coisas que você plantou. Se você plantou, não adianta, você vai colher um dia.
Então tudo que o homem semear, isso ceifará. Deus vai curar? Aí vai depender da vontade dele. Mas o princípio da palavra está estabelecido. O que o homem semeia, isso ele colhe. Como você falou, muitas enfermidades hoje acontecem por causa do quê? Da falta de uma alimentação correta. Desobediência. Da desobediência. Ou às vezes a pessoa, na verdade, faz. Por exemplo, uma pessoa, que pediu para mim, para que eu orasse, porque ele sofria da coluna. Sofria da coluna diversas vezes. Eu falei bem assim, vamos lá, me conte o histórico dessa doença. Quando ela começou? Aí ele começou a falar bem assim, uma vez eu estava depressivo e subi em cima da minha laje, tinha 2 metros de altura e me joguei lá de cima. E desde então eu nunca consegui mais ser. Querido, você plantou isso, não adianta, Deus não vai te curar. Consequência. Que isso, pastor? Deus já falou, diversas pessoas já falaram que Ele vai me curar, queridos, me perdoe. As pessoas falaram da alma, mas eu estou te falando uma palavra, porque a palavra de Deus não pode ser contra ela mesma. Se tudo que o homem semear, isso ceifará, como Deus vai curar a sua coluna se você provocou isso? Então cresça nesse entendimento e aprenda a conviver que você está carregando no seu corpo uma marca, e dê graças a Deus, porque você deveria estar morto. Pastor, Entende? pastor, o que essa marca colocou É muito importante. é uma palavra de Jesus que o Jesus pergunta. Cego de nascença? Isso, esse aí, por que ele é cego? Por que ele é cego? Porque ele é assim e tal. Esse cego ele é cego porque alguém pecou, seus pais pecaram. Quem pegou? Aí Jesus fala, esta enfermidade não é senão para a glória de Deus. Entenda que existem muitas pessoas que estão buscando a cura, mas infelizmente não vão conseguir, não vão ter. E aí tem também, pastor, dentro que ela colocou, Jesus explica essa passagem aí, que as pessoas tendem a Demonizar. demonizar a situação. Nem tudo é demônio. Nem todas as coisas há ação demoníaca. Muitas das coisas são fruto da nossa própria desobediência. Nós estamos apenas colhendo aquilo que semeamos. Então você entende essa construção. Então, dessa forma, respondendo a sua pergunta, às vezes a enfermidade, quando a Bíblia fala de um maligno não lhe toca, não significa desconstruir a sua estrutura espiritual. Ele pode tocar no seu corpo físico, o máximo que ele toca no corpo físico ou nos bens materiais, mesmo assim, se for autorizado, tá? Se for autorizado, porque Deus não lhe dará nenhuma aprovação além daquilo que você possa suportar, porque Deus conhece você, a sua estrutura. E pastor, e assim, tem algo em nós que volta para Deus, ele não permite que o diabo toque. O Espírito. É o Espírito. Assim como foi em Jó, quando o diabo quis se apossar, o que Deus falou para Jó? Você pode tocar No corpo, da alma, mas na vida dele, na alma dele, você não pode. mas não no Espírito. É isso aí. Gente, a gente está terminando. Tá muito bom, gostaria de continuar. Vai dar 9h30 já estou 9h36 para desenvolver penhor. Vai demorar bastante para desenvolver penhor aí, vai demorar mais tempo e vai ser daqui mais tarde ainda. Mas esse ambiente de escola, tá? Porque a gente não é monólogo, não é participação somente minha, mas é um desenvolvimento onde todo mundo participa. Já não mais de 1 hora falando aqui, gente.